Como é bom recebermos pelo Espírito do Santo as orientações da verdade, né? E embora ele disse, as minhas almas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso ele disse, com certeza, aquelas que estão recebendo a orientação dele conhecem e sabem muito bem. E uma das coisas que ele compartilhou comigo, embora muitas almas já leram, muitos dizem, mas não vivem, né? Tem até uns que dizem, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, obedeça o que eu determino, faça o que eu estou mandando, mas não faça o que eu faço. Muitos dizem, muitos pregadores falam sobre isso, porque as atitudes deles são atitudes cruéis. Aí, como eles estão em cargo, em autoridade, eles falam que é obrigado você obedecer eles. Então, ou seja, mas uma das coisas que o pai compartilhou comigo, embora está escrito, eu creio que muitos já sabem, mas são poucos que têm essa preocupação e praticam. Quando o pai nos criou, o ser humano é a alma, só para entender, o ser humano é a alma. Toda característica do ser humano, toda a criação, o caráter, né, todos os frutos de um ser humano está na alma, a essência. O corpo humano, esse corpo humano aqui, é um vaso, um local onde ele colocou a alma com as características. Então, quando você fala, você pega o Osmar é a alma. Por isso que ele fala que o ser humano não morre, a alma não morre. Ela passa pelo julgamento, não morre. Tanto que quando a alma sai do corpo, aí fica o corpo, aí volta para a terra, volta para o pó. São poucos que têm até esse discernimento, né? Aí depois ainda tem gente que fica rezando, orando em corpo que vira pó. Pra você ter ideia. Chega a ser ridículo isso daí. Mas são rituais que os inimigos criaram sobre a terra para agregar pessoas na tua doutrina, que além dos homens, são malignas sobre a terra. Mas o que o pai quer que nós entendemos de uma forma especial? Toda alma que foi colocada no corpo, por exemplo, minha alma, Osmar, foi colocado nesse corpo aqui, né? Nesse santuário, nesse templo, corpo humano. Tudo que eu fizer quando eu estou nesse corpo, eu vou prestar conta. Todas as minhas atitudes, e em especial com o meu corpo. Imagina, eu cheguei, habitei nesse corpo, a minha alma. Pronto, estou habitado nesse corpo. Tudo que eu fizer com esse corpo, com esse vaso, tudo que eu praticar com esse corpo, eu vou prestar conta. Aliás, é todas as almas, sem exceção. Mas elas não estão preocupadas com isso. Porque a alma é o ser humano, toda a característica, a parte psicológica do ser humano está na alma. O pai criou lá o Osmar, alma. Aí foi lá e criou um corpo para me habitar, colocou aqui nesse corpo. Então, tudo que eu fizer com o corpo que eu estou habitando, com as minhas mãos, com os meus pés, com os meus membros, eu vou prestar conta. Isso é todo mundo na Terra, inclusive aqueles que já saíram. As únicas exceções que poderão ou poderá acontecer é quando uma alma, a única exceção, não é exceções, a exceção é uma alma, ela chega no Cordeiro, no Messias, verdadeiro, porque tem um monte de falso, né? Na estaca, não tem nada a ver com cruz, tá? Na estaca, entra pelo Cordeiro, confia no Cordeiro, crê no Cordeiro, aí o sangue do Cordeiro purifica a minha alma. É como se apagasse todos os meus pecados, deletasse da minha alma nesse corpo. Só para você entender. Deletou todos os pecados daquela alma nesse corpo. O sangue purificou. Por isso que Yohanan fez aquela analogia, uma forma para ele explicar. A pessoa chega sujo, suado, cheio de imundície, mergulha na água, quando levanta sai limpinho. Aquilo ali era só uma sombra. Aquilo ali não tem autoridade nenhuma sobre as almas. Era só uma analogia que Yohanan, que muitos conhecem como João Batista, queria expressar e mostrar o que ele queria dizer para as almas. Mas na verdade é isso que eu estou dizendo. Eu cheguei no Cordeiro, eu confiei no Cordeiro, eu creio nele, é o verdadeiro, da estaca, o próprio Messias, que é o grande eu sou, e eu sou Shua, o Salvador, a salvação. Quando eu creio, quando eu confio e entro por essa porta, o sangue dele purifica a minha alma. Tudo que eu pratiquei,
estando nesse corpo. Aí ele purifica a minha alma, ele lava a minha alma, ele apaga, deleta toda a imundície e pecado que estava na minha alma, porque onde há pecado não tem como habitar no reino dos céus. Aí, a partir daquele momento que o sangue me purificou, o Espírito dele, o Santo, vivifica a minha alma para que dali para frente a caminhada seja diferente, andando na terra nesse corpo. Porque eu não poderei e não poderia continuar morando nesse corpo, vivendo nesse corpo e ainda praticando o que eu praticava dali para trás. Não tem nem possibilidade alguma, né? É como se entrar e sair, receber a bênção, voltar e se sujar. Ele até deu esse exemplo, né? A pessoa que pensa que entra no reino, sai do reino. É como ele falou lá a porca, você dá um banho num porco lá no chiqueiro, você lava e daqui a pouco vai lá no barro e faz de novo. Ele deu o exemplo, é como se o cão, ele vomita, depois ele come, ele volta no vômito. Não tem essa possibilidade. Ele deu esse exemplo, aquela pessoa que vira as costas para o reino, pra você ter ideia. Achando que vai continuar no bem bom, quando alguém conheceu o reino, recebeu os benefícios do Espírito, e aí virou as costas. Ele deu até essa analogia. Então, quando eu chego, para não fugir, ali eu confio, eu creio no Cordeiro, na estaca, no Cordeiro. Aí ele viu minha sinceridade, se eu confio mesmo, sai da boca para fora. Aí o sangue dele me purifica, a minha alma. Toda a minha impureza, todas as minhas palavras, que a gente vai prestar conta, é o tempo que esteve nesse corpo. Aí ele me purificou, o sangue me purificou. A partir daquele momento, o Espírito dele, que ele falou para Anaquimão, que muitos ouviram falar sobre Nicodemos, tem que nascer de novo, nascer do alto. Aí o Espírito dele vem, liberta minha alma e vivifica minha alma. Só que dali para frente, a minha caminhada na terra, ainda estando nesse corpo, é diferente. É guiada, conduzida, aconselhada pelo próprio Espírito, o Santo. Por quê? Porque aí eu já estou isento de prestar conta no dia do juízo de todos os pecados que eu cometi estando nesse corpo. Porque o Espírito começou a conduzir minha vida na terra. Me ligou na via original, na fonte original que o Messias falou para a mulher no poço. Da água que eu lhe der nunca mais terá sede e ainda vai jorrar para a vida eterna. Porque estou na fonte, na via original. Para você ter ideia. Como as almas não estão preocupadas com esses detalhes, não estão nem aí. Por isso que fala que o povo sofre, morre por falta de conhecimento. E olha o que os seres humanos estão fazendo com o corpo, seja masculino ou feminino. Com o corpo físico eu estou falando. Olha o que as almas estão aprontando com o corpo. O que eles fazem com esse corpo em cima da terra. E olha que o Criador está vendo tudo, não tem como fugir. Tudo está patente e claro aos olhos daquele que devemos prestar a conta. Isso é todo mundo, em todas as áreas, né? Olha o que a alma está fazendo estando nesse corpo. Eles acham que não vai estar clara, no dia do julgamento. Exceto quem entrou no reino. Do Espírito, foi colocado no reino pelo próprio Cordeiro, purificado pelo sangue do Cordeiro e vivificado pelo Espírito. Aí apagou. Aí o Espírito está conduzindo dali para frente. Por isso que o Espírito disse na boca de um dos apóstolos: tudo eu posso agora, mas nem tudo me convém. Porque ele tinha passado por essa porta, ele sabia disso. Tinha apagado todo o pecado dele, transgressão. Ele era nova criatura. Ali ele tinha um Espírito do Santo. Aí ele falou: tudo eu posso, mas nem tudo me convém agora. Não é porque eu fui purificado, limpo, que a minha alma está vivificada no reino dos céus, já tem a vida eterna, tem todas as promessas, que eu vou fazer alguma coisa com os meus membros na terra, com o meu corpo, né? O mesmo que me trouxe aqui poderá também dar um ajuste. Então é isso. Espero que o Espírito dê essa riqueza, desse entendimento, porque no planeta Terra, como eu já disse em outro vídeo, nós estamos vivendo em Sodoma e Gomorra. O mundo já virou Sodoma e Gomorra faz tempo. Sodoma e Gomorra é um pingo. O planeta Terra virou Sodoma e Gomorra faz tempo, só para você entender. Então o Pai está olhando os justos, as almas justas. Você entende? Então você vigia. Cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo físico, porque é onde você habita. Você, na verdade, é a alma. É onde você habita. A parte psicológica dos seres humanos, que é toda a característica de um ser humano, é a alma. E a alma habita no corpo, que é o fisiológico. E a maioria são escravos do fisiológico. Se ele libertar, será livres. Cuidado que você está fazendo com o seu corpo físico, porque você habita nele.
e procura saber o porquê que ele colocou você nesse corpo. Isso é importante antes que seja tarde. Ou melhor, antes que não exista nem um amanhã. Então vigia.